E aí pessoal, beleza? Aqui é o Rodrigo mais uma vez nesse canal Ensaios Psíquicos e Sociais. Hoje eu vou falar um pouquinho, eu tenho um vídeo aí que eu fiz de número 12. O título dele é Falam de Deus, Agem como Satanás. Daí a partir dele surgiu aí alguns novos questionamentos tal, até a respeito de religião e política, né? Daí eu queria abrir esse vídeo perguntando se pode um psicólogo expor suas posições políticas, né? Deve ser uma pergunta aí que fica no ar. Eu diria que sim, não só por eu querer dizer isso, mas por já ouvir uma linha de pensamento aí nesse contexto. Inclusive a revista do Conselho Regional de Psicologia desse bimestre, eu acho que é bimestral, não sei bem, mas fala exatamente sobre os retrocessos políticos e de como a psicologia está ajudando, tentando ajudar aí para que isso não se torne hegemônico, né? Então sim, né, eu até gostaria de indicar aí para vocês que têm dúvidas a esse respeito e acreditam que a psicologia tem que ser, como se diz, isenta, né? O que é um perigo pensar isso. Eu indico para vocês o canal do Christian Dunker, que é um psicanalista lacaniano, bastante respeitado, que hoje ele está aí numa empreitada para democratizar a psicologia, a psicanálise, para não ficar entre muros, né? Então eu vou indicar 4 vídeos dele, do Christian Dunker. Primeiro é o discurso do Bolsonaro. Segundo, resposta ao discurso do Bolsonaro. Terceiro, discurso do PT. Quarto, o tosco brasileiro. São 4 vídeos do canal dele que eu aconselho para vocês darem uma olhada. Ok? Daí também surgiu, teve um atravessamento aí de um discurso também, que veio até a mim, que está no meu contexto, na minha bolha, que parte da pergunta: a crítica social só pode ser feita para quem está dentro da bolha acadêmica? Eles que falam tanto, né, em dar voz ao povo, à massa, aos sujeitos, enfim. Eu sou um sujeito social, né? Eu uso da minha profissão para fazer uma crítica ao poder, né, que afeta a saúde mental das pessoas. E afeta, né, como eu acabei de falar, o macro e o microsocial. Então, essa crítica vai estar sempre presente. É uma crítica ao poder, seja ele de esquerda, seja ele de direita, né? Daí, vamos lá. Daí eu vou ilustrar agora uma imagem aqui. Colegas militantes e aspirantes a militantes olhando para o meu trabalho, né? Olhando talvez com desdém, olhando talvez com um certo ar snob, e se perguntando quem esse fulano pensa que é, né, para estar falando essas coisas. Pode partir de uma posição meio paranoica da minha parte, mas eu já imagino isso, né? Um certo desdém para com o meu trabalho, porque isso aqui para mim é um trabalho, tá bom? Então fica aí. Então, né, voltando à crítica ao poder, o psicólogo com sua crítica aos poderes, né, daí a gente pensa os poderes quais são, a gente pensa na lei, a gente pensa na religião, a gente pensa no militarismo, e como eu já disse em vídeos anteriores, eles tendem a tentar ser donos de nós mesmos, né, donos de nós. E, enfim, o psicólogo com essa crítica, ele não vem trazer uma palavra de luz, né, não é a função do psicólogo trazer isso. E sim, né, assim, o psicólogo ele vai acolher e reconhecer o outro, mas ele não vai confortar, não vai trazer palavra de luz. Ele vai mexer com as visões conformistas e as tais verdades absolutas, né, como eu já tenho dito aqui. Então, essas verdades absolutas a gente pode pensar como causadoras de perturbações e que atacam nossa saúde mental direta ou indiretamente, né? Por serem contraditórias, opressoras, autoritárias e causadoras de angústias. Daí também um discurso que acabou vindo até a mim é sobre o posicionamento político do psicólogo, que ele pode atrapalhar sua profissão, né? Isso não é uma verdade.
Existe um termo psicanalista chamado contra-transferência, que é o que eu, Rodrigo, sinto com o paciente. Por exemplo, se chegar na minha sala um paciente que pra mim me parece aversivo a mim, que eu sinto como alguém aversivo, eu posso negar atender essa pessoa porque eu não vou conseguir trabalhar com ela, né? Vamos pensar, por exemplo, aí na imagem de um fascistoide, né? Eu não vou conseguir trabalhar com essa pessoa, eu não vou conseguir, eu tenho o direito de negar, e nesse caso eu posso transferir ele para outro profissional, indicar outro profissional. Mas eu não estou aqui para abraçar todo mundo e ser Jesus Cristo, não é essa a minha função, tá bom? Daí, para pensar um pouquinho todo nesse bolo que eu fiz aqui no começo, eu vou trazer um artigo que fala sobre um cara chamado Martim Baró. O Martim Baró, ele fundou o que se chama Psicologia da Libertação. O que ele fez? Ele pensa numa realidade latino-americana que precisa entender a realidade de seu povo e se libertar do colonialismo europeu americano, né? Que muitas ideias são importadas de lá. A gente tem que olhar para a nossa realidade latino-americana, no caso Brasil, somos latino-americanos, né? Às vezes esquecemos disso, mas, enfim. Eu trouxe esse artigo que ele é escrito pelo Lucian Borges de Oliveira, que é um estudante de graduação da PUC Campinas, de Psicologia, e a Raquel Souza Lobo, professora titular de Psicologia da PUC Campinas, né? Eu vou fazer uma observação aqui. Eu não vou dissecar o artigo todo, porque isso levaria muito tempo, e eu quero trazer ideias iniciais, né? Eu vou trazer aqui os primeiros pontos do artigo, que vai falar a respeito das bases para a formação dessa tal psicologia da libertação. E eu vou trazer a principal base, que é na teologia da libertação. Teologia estuda Deus, né? Estuda Deus, as religiões, né? Então esse daí é um ponto importante para a gente dar seguimento, né? Dentro desse artigo eu grifei alguns pontos assim que eu acho essenciais. Primeiro que, de novo, como uma introdução agora, o Martim Baró pensou uma psicologia voltada para a realidade latino-americana. Freud, lógico, importantíssimo, a gente vai estudar Freud e Lacan, mas eles são europeus. Eles falam de uma realidade europeia. O ser humano é universal, os sentimentos são universais. Mas é importante fazer esse recorte para pensar uma psicologia latino-americana que nos dê identidade. Daí, aqui fala que a psicologia nasce em um tempo de valorização da subjetividade privatizada, na ascensão do liberalismo e do capitalismo. Essa psicologia não estava preparada para entender as demandas do povo latino-americano, pois sua realidade estava inserida em um contexto de pobreza, exploração, desigualdade e opressão. A psicologia da libertação, portanto, é a de reverter este percurso de psicologia que a psicologia tem percorrido e construir uma psicologia que esteja comprometida com a libertação dos povos latino-americanos, libertação das estruturas sociais opressoras, seguido da libertação pessoal. Daí, falando um pouco agora sobre psicólogo e posicionamento político, eu vou ler aqui um trecho de Guzzo e Lacerda Jr., né, que eles estudaram Martim Baró. Ser psicólogo, fazer psicologia em um país latino-americano necessita muito mais do que a falsa neutralidade que o positivismo propõe. A suposta não postura política é uma opção política. A neutralidade em tal contexto é uma postura que legitima e mantém o status quo. Neutralidade é omissão. Status quo a gente pode pensar como uma ideia de normalidade, uma ideia do ser humano social normal, vamos colocar assim. E fala a neutralidade que o positivismo propõe. O positivismo vem da ciência positivista, né, que vai ter o ser humano como objeto de estudo, vai mensurar o que ele faz, o que ele pensa, fazer resultados, como se não houvesse uma realidade social em volta dele que o influencia, né?
Daí é necessário que a psicologia latino-americana se liberte da psicologia hegemônica e construa sua própria identidade. Quando fala psicologia hegemônica, a gente está pensando numa psicologia totalista, né? Como se fosse uma psicologia. Como eu já disse no vídeo anterior, não é uma psicologia, são várias abordagens, né? Daí eu vou contar um pouco a história aqui do Martim Baró. Eu vou ler, na verdade, porque tem um resumo aqui nesse artigo que é interessante ler. O Martim Baró, na verdade se chama Ignacio Martín Baró, ele nasceu em Valladolid, não sei se está falando certo, desculpa, na Espanha, né, em 7 de novembro de 42. Foi um lugar onde ele passou a maior parte da sua infância. Ele nasceu na Europa, um ponto importante. Daí ele estudou no Colégio Jesuíta São José, onde desde cedo esteve envolvido com as questões religiosas que fizeram despertar a sua vocação religiosa. Daí aos 17 anos ele ingressa na Companhia de Jesus. Logo nos anos 60, Martim Baró foi para Quito, na Colômbia, aqui na América Latina, com compromissos de congregação. Lá ele estudou as humanidades clássicas. Depois, em 64, um ano bem importante aí para nós brasileiros, né? Na cidade de Bogotá, obteve o bacharelado em filosofia e no ano seguinte a licenciatura em filosofia e letras. Em seguida, ele mudou-se para El Salvador e no ano de 1970 formou-se em teologia. Obteve a licenciatura em psicologia na Universidade Centro-Americana José Simém Canans, em 75. Em 77, obteve o título de mestre em Ciências Sociais e em 79, o doutorado em Psicologia Social e Organizacional. Ao defender sua tese na Universidade de Chicago, ele foi para os Estados Unidos, um dos nossos colonizadores atuais. E, enfim, essa Universidade de Chicago ela é conhecida por sua importância para a psicologia social hegemônica, positivista, individualista e acrítica, sem crítica. Desde o início de sua formação ficou evidente a proposta de Martim Baró, pois essa universidade se vivia uma realidade muito diferente da de El Salvador, né? Mesmo assim, ele se ocupou de investigar a realidade salvadorenha. Daí, ao voltar de Chicago, ele assumiu o posto de vice-reitor da UCA, né, que é a Universidade Centro-Americana José Simém Canans. E também muitos outros cargos, como de chefe de departamento de Psicologia e Educação, o conselho editorial da UCA e de sua principal revista, a ECA, Revista Estudos Centro-Americanos. Daí foi com a realidade salvadorenha, uma realidade marcada pela desigualdade, injustiça, governos autoritários, guerra civil e com más condições materiais de realizações das aspirações da população, que Martim Baró realizou a maior parte de sua produção acadêmica. Portanto, longe da tranquilidade e serenidade que se pressupõe em uma vida acadêmica encastelada em seu próprio fazer, na maioria das vezes distante da realidade concreta. Lógico que isso incomodou o poder, né? Os estudos dele mexeram com as estruturas do poder. Daí aqui cita um acontecimento, provavelmente no final dos anos 80, em que tem uma carta de 23 de agosto de 89, que Martim Baró agradece ao Conselho Acadêmico da Escola de Psicologia da Costa Rica pela solidariedade em relação a uma bomba explodida em frente à UCA, essa universidade de onde ele era membro e estudava os estudos sociais, psicologia social. Daí, nessa carta, ele diz aqui um trecho que a universidade seguirá firme em seu trabalho com o povo salvadorenho em favor de um futuro mais justo e livre. Daí ele reafirma aí seu compromisso com uma psicologia que vá contra uma psicologia individualista, acrítica e culpabilizadora dos indivíduos pelas dificuldades e problemas que enfrentam no cotidiano de suas vidas. Neoliberalismo. Só que isso, infelizmente, começou a rolar uma perseguição aí, a prisão de pesquisadores, inclusive de roubo de documentos.
essa perseguição vindo do Estado, poder. Isso custou a vida do próprio Martim Baró. Na madrugada do dia 16 de novembro de 1989, ele foi assassinado juntamente com seus companheiros jesuítas, lembrando que ele era jesuíta. Uma ordem vinda dos altos setores militares, Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, e dos assessores norte-americanos fora lançada para que fossem exterminados os intelectuais acusados de comunistas e terroristas. Bem presente esse discurso na nossa realidade, né? Que apoiavam as guerrilhas de resistência. Essa ordem de extermínio fora lançada em uma campanha na rádio, apoio da mídia, também bem parecido com nossa realidade brasileira, com difusão massiva. Os soldados invadiram a Universidade da Madrugada, indo até a moradia dos jesuítas, exterminando o reitor da UCA, Ignácio Elacurian, o próprio Martim Baró e outros jesuítas que com eles compunham a administração superior da universidade. Ok, deu para ir para ter uma ideia de quem foi Martim Baró, bem resumida, né? E pegar uns pontos aí que dá para recortar e colocar na nossa realidade. Daí, agora eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho dele na construção da psicologia da libertação. A psicologia da libertação tem alguns princípios que são alicerces na sua construção, cujos fundamentos decorrem da teologia da libertação, da alfabetização conscientizadora freiriana de Paulo Freire, ou o princípio da conscientização da dimensão histórica do ser humano. Como eu já disse aqui em vídeos anteriores, nós temos que ter uma dimensão histórica da vida social e individual de cada pessoa e sociedade. Devo falar um pouquinho aqui da teologia da libertação, que está aqui no artigo. A teologia da libertação é um dos fundamentos da psicologia da libertação, devido a toda a trajetória histórica de Martim Baró e o movimento teológico que tomou corpo na América Latina a partir dos anos 70 do século XX, baseado na opção pelos pobres contra a pobreza e pela sua libertação. Daí o Martim Baró aponta 3 princípios da teologia da libertação que ajudam a compreender a construção epistemológica da psicologia da libertação, né? A primeira é a afirmação de que o objeto de fé cristã é um Deus de vida e, portanto, que o cristão deve assumir como sua primordial tarefa religiosa promover a vida. Dessa perspectiva cristã, o que se opõe a Deus não é o ateísmo, importante, mas a idolatria. Eu sou Bolsonaro, fecha aspas. Isto é, a crença em falsos deuses que produzem a morte. A fé cristã em um Deus de vida deve buscar, por consequência, todas aquelas condições históricas que dão vida ao povo. E no caso concreto dos povos latino-americanos, essa busca de vida exige um primeiro passo de libertação das estruturas sociais. Primeiro, né? Primeiro pessoais e depois, né, essas estruturas que mantêm uma situação de pecado, ou seja, de opressão mortais sobre as maiorias. Importante, vamos deixar isso guardado de lado que depois eu vou fazer uma pré-conclusão. A verdade prática, esse é o segundo ponto, a verdade prática tem primazia sobre a prática teórica. Para a teologia da libertação, mais importantes que as afirmações são as ações, e é mais expressivo da fé o fazer que o dizer. Portanto, a verdade da fé mostra-se em realizações históricas que evidenciam e façam crível a existência de um Deus de vida. Nesse contexto, adquirem toda a sua significação histórica dos povos das estruturas que os oprimem e impedem sua vida e seu desenvolvimento humano. Vamos para o terceiro ponto. A fé cristã chama a realização de uma opção preferencial pelos pobres. A teologia da libertação afirma que Deus deve ser buscado entre os pobres e marginalizados, e com eles, e da perspectiva deles, viver a vida de fé. A razão para essa opção é múltipla. Em primeiro lugar, porque essa foi concretamente a opção de Jesus.
Em segundo lugar, porque os pobres constituem as maiorias de nossos povos. Em terceiro lugar, porque somente os pobres oferecem condições objetivas e subjetivas de abertura ao outro e, sobretudo, ao radicalismo outro. A comunidade dos pobres é o lugar teológico por excelência, no qual se realiza a tarefa salvadora, a construção do reino de Deus. Daí fala aqui que a teologia da libertação utiliza-se da experiência paradigmática do povo de Israel seguindo de sua escravidão e marchando pelo deserto. Daí tem aqui uma fala de Martim Baró. Trata-se, antes de tudo, de um processo histórico. Além disso, é um processo conflitivo, que contém um momento de ruptura social. É um processo de natureza grupal ou coletiva. E é um processo que não só se conquista uma terra, mas no qual, sobretudo, se constrói uma identidade social. Daí, como ele bebe da água de Paulo Freire, tem uma parte aqui do artigo que diz: a conscientização freiriana é muito presente e é um dos princípios básicos na obra de Martim Baró, em que ele a coloca como um que fazer da psicologia da libertação. A conscientização no sentido freiriano, eu ia falar freudiano, ato falho, não consiste em uma conscientização individual, mas comunitária, ou seja, não é apenas uma compreensão da própria vida, mas a compreensão das condições concretas que seu grupo social está submetido, e principalmente na elaboração de ações que sejam transformadoras dessas condições. A transformação das condições materiais às quais um grupo social está submetido leva à liberdade pessoal. Trata-se, portanto, de um processo de direção inversa. Inicia-se no coletivo e atinge o pessoal. Outro ato falho. Começa do coletivo e vai para o pessoal, essa transformação, ok? Daí eu vou ver aqui as pré-conclusões, espero que dê tempo, né? Aqui na minha câmera do celular. A gente pode pensar em como a ideia de um Deus tem sido usada em nossa atual realidade social política. Daí eu trago uns pontos. Primeiro, que me parece uma lógica neoliberal. Você é responsável por sua salvação. Se você sofre, é culpa sua por seu sofrimento, pois lhe falta a fé. Segundo ponto, os líderes religiosos milionários em seu lugar de poder. Podemos pensar em empresários da fé. Geram ideias e produtos para você ser feliz e salvo. Você compra esses produtos e você vai ser feliz e salvo, né? Liberte-se da depressão em uma sessão de descarrego. 3. Essa lógica exclui a história, exclui os indicadores sociais, exclui as necessidades do povo oprimido. Pelo contrário, né? Explora. O povo vulnerável está mais propício a ser enganado por esses líderes políticos e religiosos. Quarto ponto. No artigo, né, tem uma parte dos principais fundamentos da teologia da libertação que fala de um Deus de vida que promove a vida. Daí reflitamos sobre os discursos dos políticos ditos cristãos, né? O principal símbolo visual disso é a arminha na mão, né? Vamos pensar no Bolsonaro fazendo a arminha na mão daquela criança. O que é uma arma, né? É um instrumento de morte, né? Um instrumento de destruição. Daí se pensa na eleição de um mal, né? Existe um mal para ser destruído. Vamos pensar que Martim Baró e seus colegas foram mortos acusados de comunistas. E, enfim, né? O que é esse mal hoje na nossa sociedade? Os comunistas, os bandidos, que são consequência e não causa, né? Os marginalizados. Daí eu vou deixar umas perguntas aqui. Quem está nos ditando o que é o mal? Quem está nos ditando o que é Deus? Quem são os marginalizados, né? A gente pode pensar nos gays, lésbicas, prostitutas, criminosos, loucos, usuários de drogas, enfim. Eu faço aqui agora um recorte da realidade, né? Depois de pensar tudo isso e ler esse texto do artigo. Eu penso nesses carros que a gente vê pela rua, né?
com aquele adesivo, foi Deus que me deu, presente de Deus. Isso me faz pensar na ideia de que a ascensão social é tida como uma bênção. A gente pensa também nos bens materiais, né? Quem é pobre não lutou bastante, é isso que está nos dizendo, né? Não recebemos esse presente de Deus, um bem material. E isso nega, logicamente, a culpabilização da sua pobreza, nega os fatores históricos e sociais, né? Temos aí, recentemente, uma fala do ministro Paulo Guedes, que disse que o rico economiza e o pobre gasta tudo, por isso que ele é pobre. É um recorte da realidade. Daí, para finalizar, eu quero dizer que a psicologia da libertação busca a libertação do colonialismo, né? O que é o colonialismo? No passado foi europeu, acho que hoje é mais americano. É um acho meu, né? Como já disse aqui, eu não sou detentor do saber. Estou achando e estou tentando buscar ideias e compartilhando com vocês. Daí hoje eu penso, quem hoje idolatra o maior colonizador, o maior líder colonizador do mundo? Estou falando de Donald Trump. Quem idolatra ele? Outro ponto aqui para finalizar é que as ideias do Martim Barros se baseiam em Paulo Freire. Ele é alvo de ataque dos homens de bem hoje, né? Teve até aí manifestações da extrema-direita que dizia menos Paulo Freire, olha que loucura. E se a gente pensar hoje, nosso ministro da Educação, ministro da falta de educação, o que é aquilo, né? Enfim, vamos pensar aí. Enfim, daí, tirando isso, eu penso que nossa lógica continua nos querendo escravos e continua nos querendo submissos, querem ser donos de nós mesmos, dos nossos corpos e mentes, como já disse em vídeos anteriores. Então, eu precisei fazer esse vídeo para esclarecer algumas coisas sobre visão política e psicologia, religião, e coloquei aí algumas questões para vocês, tá? Daí, para acabar de vez, que eu tô com medo de acabar aqui o tempo do meu celular, eu fiz uma nova enquete no canal, que também surge dessa discussão aqui. No canal não, desculpa, no Facebook. Que no Facebook vocês respondem, aqui vocês quase não comentam. Que traz a seguinte questão: o que você entende por política? Quem estiver interessado, responda, que futuramente quero fazer um vídeo sobre isso, tá bom? Para pensar com vocês o que é política, né? Por mais, eu agradeço aí a atenção desses 28 minutos. E para quem é inscrito no canal, ela vai agora a parte do youtuber. Dá uma curtida que ajuda aqui o rapaz. Compartilha com amigos, compartilhe no Facebook, no WhatsApp, comente. Ativa a notificação para receber quando tiver vídeo novo. E é isso, né? O blá 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 do youtuber. Mas ajuda aqui a gente, tá bom? Ajuda a gente, não só eu. Porque isso aqui é um debate, tá? Beijão, bom final de semana não, boa semana. Hoje é domingo. Então até a próxima, beijão e se cuidem.